Olá, galera. Bom dia. Mais uma aula hoje, onde estaremos falando um pouco sobre registros de enfermagem. Então, hoje é a nossa primeira aula sobre registros de enfermagem. Nós vamos estar conversando sobre alguns aspectos, tanto legais, né, quanto aspectos específicos da nossa profissão. Então, nesse primeiro momento, nós vamos estar conversando um pouquinho, né, apenas sobre alguns conceitos básicos dentro de registros de enfermagem. Bem, nesse primeiro slide, o que a gente observa, né, é que existe aí o registro administrativo e o registro no próprio prontuário do paciente. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é que, quando a gente fala em registros de enfermagem, né, todos os registros referentes a ações que são feitas pela equipe de enfermagem, independente da relação direta com a assistência de enfermagem, a gente vai registrar todos os cuidados prestados, todas as observações feitas, todas as informações que são prestadas pelo paciente a gente. Então, tudo isso entra como registro de enfermagem. E aí, dentro desses registros todos, a gente vai destacar alguns tópicos: anotação de enfermagem, os sinais gráficos e registros numéricos, né, que são exatamente para controles, a documentação do processo de enfermagem e o próprio registro, né, administrativo. Bem, quando nós falamos em registros administrativos, a gente colocou aqui cadernos de ocorrências ou livro de ocorrências. O que consta nesse livro de ocorrência? Todas as intercorrências que ocorram no nosso plantão. Então, se eu assumo o plantão às 7 da manhã e vou até às 7 da noite, às 19 horas, tudo que ocorrer fora do normal, fora do padrão esperado, a gente registra. Então, se houve por exemplo, recebemos a visita do prefeito na unidade, foi uma intercorrência, não é uma coisa comum. Registra as tantas horas, houve uma visita do fulano de tal, acompanhado de tal. Outro detalhe, o paciente caiu. Eu fui ajudar o paciente a sair da cama e aí ele caiu. É uma intercorrência? Correto. Então, nós vamos registrar no livro de ocorrências. Então, este livro aí, ele vai servir como um padrão pra gente. Tudo que acontecer fora do normal, a gente anota. Fora do que está esperado, né? Programado. Passei o plantão ou recebi o plantão. Isso não é uma intercorrência, ok? Então, a gente registra tudo que nós presenciarmos, tudo que ocorreu no meu plantão, eu vou registrar. Um outro detalhe, né, que quando a gente assume o plantão, é importante, né, a gente abrir o livro de ocorrência, colocando a data, colocando o local, o município daquela ocorrência, porque aquele livro ali, nós temos que pensar o seguinte: é um livro ata, com páginas numeradas, e ele consta, né, pra gente como um livro legal. Ele serve, inclusive, como defesa da equipe. Então, é importante a gente cuidar desse livro com todo carinho, evitar rasuras, né, pular página, sobrar espaço entre linhas, que nós vamos estar falando mais à frente. Tudo isso está dentro desse livro de ocorrências. Então, é importante, né, que todos os cuidados que a gente tenha no nosso plantão, a gente tenha também esse cuidado aí com o livro de ocorrência. Não só com a prescrição, mas o livro de ocorrência é importante. Nunca arrancar folha, nunca deixar ninguém rasgar nenhuma página, porque tudo isso aí compromete a equipe legalmente. Então, é importante também um outro detalhe: essas ocorrências, tudo que acontece naquele plantão que a gente registra, isso daí pode servir como uma defesa para mim daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 meses, coisas que eu não vou lembrar que ocorreram no meu plantão. Então, vamos dizer que ocorra alguma coisa, que a família entre vamos dizer assim, entre com processo contra o hospital, e caso ocorra uma investigação daquilo ali, vamos pegar o livro de ordem de ocorrência, ver quem estava no plantão naquele dia, então se era A, B ou C, e aí a gente vai ser chamado, convocado para ouvir, para falar o que aconteceu naquele dia
De 2 anos atrás, vocês vão lembrar? Ninguém vai lembrar. Agora, se eu tenho um registro claro no meu livro, nós vamos pegar o livro de ocorrências e vamos ver se tem alguma coisa ali. Então, o que livra a gente, né, em tribunais, em qualquer situações, é o papel e a caneta. Então, é importante a gente registrar. Não adianta, mas eu falei. Falar não livra ninguém. Palavras, como já diz o ditado, o vento leva. Então, a gente precisa registrar todas as ocorrências, tudo que foi intercorrência, a gente anota, ok? Isso, a gente tem uma equipe. Então, se eu tenho uma equipe aí com 3 pessoas, mas eu não vi, quem viu foi fulano. Fulano vai escrever, porque na hora de responder alguma coisa, não é só um que vai ser chamado. Nós vamos chamar a equipe toda que estava ali naquele dia. Então, é importante deixar isso registrado no plantão, porque quando a gente trabalha em equipe, a gente responde processos em equipe. Então, não adianta, não foi comigo, não fui eu que estava junto lá com o paciente, mas na hora de ser chamado eu vou junto. Então, a gente tem que pensar o seguinte, tudo que eu anoto, tudo que eu registro, ele faz parte desse momento, ele faz parte do plantão que está ali, ok? E existe aí, tá, aqui tá o número 2, o caderno de atas, que pode ser uma ata de reunião, caderno de educação permanente, que é aquela educação continuada que a gente fala, de reciclagem dos funcionários. Isso tudo aí são registros administrativos. E aí a gente encontra todos esses registros dentro do ambiente hospitalar. Lógico que esses tipos aí de registro vão depender especificamente daquela unidade. Então, tem unidade que adota um livro para entrega de pertences. É um registro administrativo. Então, todo pertence de paciente que eu for entregar, eu vou anotar naquele livro e quem está recebendo assina. Isso aí é um registro administrativo. Uma entrega de exame. Quando a gente vai pegar um exame em determinado lugar, um resultado de exame, e alguém escreve aquele resultado, teu nome ali no livro, e você assina que está recebendo. Aquilo ali é um registro administrativo, ok? Então, fica aí nesse primeiro momento, registros administrativos. Todos aí a gente tem aí o objetivo. Qual o objetivo dos registros? Agilizar o serviço, né? A gente tem aí ocorrências técnico-administrativas do plantão, caderno de atas, que podemos anotar evasão de pacientes, de clientes. Então, paciente que fugiu, que sumiu, que bateu o pé, sumiu do hospital, eu tenho que registrar aquilo. Então, tudo isso consta dentro de registros administrativos, ok? Nesse primeiro momento, eu vou ficar só com registro administrativo para o vídeo não ficar cansativo. Até já! Volto rapidinho.